Então vamos continuar a nossa sessão de respostas e perguntas, etc, etc, etc. Eu estou lhe ouvindo. Então meu ouvido é melhor do que o seu. Ok. Aumenta aí. Você que estava aqui antes, você já organizou alguma coisa, não? Tem uma aqui e outra eu estou selecionando aqui, mas vamos responder o nosso problema. Ok. Então, eu tenho algumas perguntas aqui que são relativas a problemas das sessões da tarde. Um deles deu uma discussão grande aqui também, que vem de Minas Gerais, do João Luiz Gomes Guimarães, a respeito da segunda questão de matemática financeira da lista de ontem. Que o enunciado do problema diz que você tem um certo investimento que rende 15% ao ano, capitalizados diariamente. Tá? E pergunta qual é o ganho mensal que você tem nesse investimento. E tanto o nosso amigo Chapolin quanto o João Luiz fazem referência ao fato de que em muitos livros de matemática financeira se faz um uso que é tradicional, mais indevido, né? Mas não se pode muito contra a tradição, de utilizar a chamada taxa proporcional, tá, para descrever uma determinada operação. No livro, no Temas e Problemas, Morgado escreve lá explicitamente que entre parênteses, fecha parênteses, hábito em matemática financeira fazer isso. No caso do problema, tá, isso não se coloca, tá, porque não foi dito que está se usando uma taxa, está se dizendo concretamente qual foi o ganho. Tá? Então, o ganho foi 15% ao ano. Tá? E não tem dúvida. Tá? Na verdade, esse hábito de usar taxas proporcionais no lugar da taxa real está diminuindo um pouco. Né? Eu acho que as pessoas estão ganhando um pouco de cultura a respeito disso. Então, por exemplo, ontem mesmo foi divulgada uma nova taxa de juros anual, a taxa Selic, tá? E não passa pela cabeça de ninguém que essa taxa Selic, apesar de incidir diariamente aí sobre os investimentos, seja uma taxa nominal. Tá? Essa é a taxa realmente anual, tá? que vai ser empregada. Então, no problema de ontem, quando se falava lá dos 15%, estava se referindo à taxa real, efetiva. Uma fonte de confusão, um pouco proposital, tá? Provavelmente se eu dissesse que a taxa anual é 15% e perguntasse a taxa mensal, provavelmente as pessoas fariam o mesmo que o Morgado fez na aula. Esse problema apareceu na aula de ontem, conversão de taxas de um período para o outro. O que causou a confusão foi o fato de que o enunciado falava que esses juros eram capitalizados diariamente. Tá? Para que serve essa informação de que os juros são capitalizados diariamente nesse problema? Resposta: para nada. Na verdade, tudo que você precisa ali é que eles sejam capitalizados em períodos inferiores, ou submúltiplos, né, divisores de um mês. Se é diariamente, se é semanalmente, tudo é irrelevante. Tanto é que na solução aqui, a pessoa que resolveu calculou a taxa diária, ou seja, extraindo a raiz de índice 360, quer dizer, elevando a 1 sobre 360, e depois calculou a taxa mensal, tá, elevando a 30, o que obviamente é a mesma coisa que elevar o expoente 1 sobre 12. Tá? Então, o intuito aí de colocar a capitalização diária é só para mostrar que você pode passar desde que você use corretamente a fórmula de capitalização, não tem problema você passar pela taxa diária, mas não é necessário. Tá? Volto a dizer, essa coisa da taxa proporcional, que na aula do Morgado
ele nem falou na aula de ontem, mas tem uma observação no livro, é esse hábito de você, por exemplo, tem um investimento que rende 1%. Na verdade, tem investimento não. Você tem, você oferece um crédito, tá? Pelo qual a pessoa paga 1% ao mês. E aí você anuncia que o custo desse crédito é 12% ao ano. Claro que isso é enganação, né? Provavelmente isso deve estar devidamente regulamentado na lei aí do consumidor, isso deve ser um crime, tá? Você está dizendo para as pessoas, está dando uma informação errada, tá? Então, na verdade, eu acho que com a conscientização maior, eu acho que a tendência, e com a disponibilidade das calculadoras, né, a razão pela qual as pessoas muitas vezes fazem taxas proporcionais é que é mais fácil de calcular. Tá? Então, com a disponibilidade das calculadoras, isso deve diminuir. Tá bom? Tem um outro problema. Então, deixa eu gastar um tempinho mais para mostrar esse problema. Tem a pergunta do Alex de Curitiba, tá? Que é a seguinte, ele pergunta, gostaríamos que se explicasse uma maneira objetiva para a resolução do exercício da combinação de cores na bandeira, tá? Que foi o primeiro problema de combinatória. O que provavelmente o Alex está dizendo é que houve dificuldade aí. Então, o problema da bandeira era uma bandeira com 2 faixas laterais e 3 faixas horizontais, que devia ser colorida com 6 cores, tá? De modo que regiões adjacentes tenham sempre cores diferentes. Tá? Então, aqui na seção de problemas do Rio, a primeira solução que apareceu para o problema foi a seguinte: começo pintando essa faixa, tenho 6 possibilidades. Tá? Depois, eu vou pintar essa faixa, não posso, tá, utilizar essa aqui, tá? Tenho 5 possibilidades. Na hora de eu pintar essa faixa, tá, eu não posso usar nenhuma dessas duas, tenho 4 possibilidades. Tá? Depois, na hora de pintar essa faixa, não posso usar nenhuma dessas duas, tenho de novo 4 possibilidades. Tá? E, finalmente, vou pintar essa faixa lateral. Tá? E aí, inclusive o grupo que resolveu aqui não se deu conta desse fato, tá? O que foi ótimo para a gente poder discutir aí a solução, mas o fato é que, nesse momento, eu não tenho mais como usar o princípio multiplicativo para contar quantas são as formas de pintar essa última faixa. Por quê? Porque nesse processo aqui de preenchimento, tá, eu tenho 2 casos possíveis. Nada impede que essas 2 cores aqui sejam iguais. Tá? Então, na hora de pintar essa faixa, tá, eu estou diante de uma situação que, dependendo da forma como eu fiz o preenchimento, tá, eu posso estar diante de 3 cores distintas aqui. Tá? Isso é uma possibilidade. Aí, são 3 as possibilidades aqui. Mas pode ser que eu tenha usado só 2 cores. Pode ser que essas 2 sejam iguais e só a do meio seja diferente. Tá? Aí eu tenho 4 cores. Tá? Então, a conclusão é que não é possível fazer essa contagem utilizando de uma única tacada o princípio multiplicativo. Tá? É necessário, tá, você analisar 2 casos, e aqui o natural, tá, é dividir em casos de acordo com essa dificuldade que surgiu. Tá? Então, você, na verdade, uma maneira de fazer é dividir em casos da seguinte forma. Considera situações em que essas 2 faixas são pintadas da mesma cor, conta quantos são os modos de fazer isso. Tá? Depois conta quantas são as formas de preencher a bandeira com essas 2 faixas sendo pintadas de cores diferentes. Tá? E aí soma os resultados, que é a solução que está aí dada para vocês. Tá? Já que também surgiu essa pergunta, não tanto
não surgiu hoje, mas já tinha surgido antes, a respeito do último problema de combinatória, que é um problema bastante interessante também, que é o problema da ocupação das vagas, tá, no estacionamento. Né? Você tem um estacionamento, fazer lá com 10 vagas, tá? Mas para ficar mais simples, vamos imaginar que você tenha 4 vagas para os carros estacionarem. Tá? E a regra de ocupação do espaço aqui desse estacionamento, imaginem que tem um guardador que faça isso, tá? É fazer com que cada carro sempre estacione ao lado de uma vaga preenchida. Tá? Porque o guardador quer ficar próximo aqui do lugar que ele está fazendo. E aí você tem um certo número de carros, tá, correspondente ao número de vagas que vai ocupar, tá, esse estacionamento. E a pergunta do problema é de quantos modos, tá, pode-se dar o preenchimento dessas vagas. Tá? Então, cada ordem de preenchimento das vagas é uma solução. Então, é natural a gente tentar resolver pelo princípio multiplicativo. Né? Por exemplo, pega o primeiro carro que vai entrar. Então, nesse caso, que são 4 vagas, quantas possibilidades ele tem? 4. O primeiro carro não tem restrição. Tá? O primeiro pode estacionar em qualquer lugar, e a partir daí, tá, os outros vão entrar sempre adjacente. Então, o primeiro carro, você vai pensar, tem 4 formas para colocar o primeiro. Tá? Uma vez colocado o primeiro, quantas são as possibilidades para o segundo? Não, depende. Porque se esse cara aqui, tá, por acaso, tá, resolver entrar nessa vaga, tá, o segundo só pode entrar na vaga de cá. Se esse cara entrar nessa vaga aqui, na verdade, todo o preenchimento seguinte está determinado. Tá? Então, na verdade, se a gente pensa no princípio multiplicativo aplicado a esse problema, de cara a gente se ferra. Tá? Porque o primeiro, tudo bem, 4 vezes, tá? Mas aí depende onde ele entra. Se ele entrar aqui, o segundo tem 2 maneiras. Mas se ele já entrar no canto, o segundo só tem uma forma. Tá? Então, esse problema é um problema difícil. Mas tinha uma sugestão, tá, de solução. Tá? Qual era a sugestão de solução? Quem pensou aí no problema? Pois é, a sugestão de solução era passar o filme ao contrário. Tá? O que quer dizer passar o filme ao contrário? Observar a ordem de preenchimento das vagas, tá, do início, do final para o princípio. Tá? Então, é como se você filmasse aqui essa entrada e agora passa esse filme ao contrário e vê de quantos modos, tá, o filme ao contrário pode se dar. Isso facilita? Muito. Por quê? Imagina que você está olhando o último carro, tá, a entrar no estacionamento. Então, no seu filme que está passando ao contrário, é o primeiro que está saindo de ré aqui do estacionamento. Tá? De onde é que esse último carro pode ter saído? Só pode ter saído das pontas. Tá? O nosso processo de preenchimento é tal que os carros se agregam, tá, a partir de um carro central. Tá? Então, o último carro a entrar, tá, certamente ou entrou aqui, tá, ou entrou aqui. Então, para o último carro a entrar, eu tenho 2 possibilidades. Tá? Tudo bem. Suponhamos que esse carro tenha, por exemplo, ocupado essa vaga. Então, a partir daqui, tá, tudo se passa como se essa vaga aqui, tá, ela, no filme vai estar vazia, tá, e a gente possa concentrar a nossa atenção nas vagas que sobram. Tá? E aí vai acontecer a mesma coisa. Tá? O próximo carro, tá, qualquer que tenha sido a escolha primeiro carro, ou aqui, vai ter que sair das pontas do que sobrou. Quantos modos, então? 2 possibilidades. Então, pode ser, por exemplo, que ele tenha saído daqui. O próximo vai ter que sair das pontas do que sobrou.
Quantas são as possibilidades? 2. Finalmente, para o último carro, só sobra uma vaga e eu tenho uma. Tá? Então, olhando ao contrário, a gente pode aplicar o princípio multiplicativo, tá? E o resultado é 2 vezes 2 vezes 2, n menos 1 vezes, não? Onde n é o número de vagas do estacionamento. Tá? É bem interessante, porque você pode usar o princípio multiplicativo, mas para usar o princípio multiplicativo, você tem que olhar o problema ao contrário. Tá? Você vai sair? Você que já olhou aí. Alô? Sim. Não está falando aqui. Está falando, sim. Pronto. Não, é que está muito baixo. Deixa eu falar sobre essa pergunta aqui do Florencio, do Espírito Santo. Essa pergunta é uma pergunta meio capciosa. Ele fez isso sabendo da resposta. A pergunta é a seguinte: professor Wagner, eu não sou o professor Wagner, né? Mas vou responder. Você tem uma explicação simples para mostrar que na esfera um arco de paralelo tem comprimento maior do que o menor arco do círculo máximo que passa pelas mesmas extremidades? Sem cálculo é o seguinte, você tem... Eu não sei uma explicação mais simples do que essa. A explicação que eu tenho não é matemática, de jeito nenhum. Não é matemática, é uma explicação experimental. Se você tem um paralelo, então você tem um arco de paralelo. Isso aqui está meio... E, ao mesmo tempo, você tem aqui, nessa esfera, um arco de círculo que passa por 2 pontos. Deixa eu explicar. Um círculo máximo numa esfera é a interseção da esfera com um plano que passa pelo centro. Então, isso é dados 2 pontos quaisquer, mais o centro determina os 3 pontos, determina um plano, e então por esses 2 pontos passa um único círculo máximo. Esse círculo máximo, naturalmente, quando você tem 2 pontos num círculo, tem 2 arcos do círculo que passam por esse ponto. Ele tomou o cuidado de dizer que é o menor arco do círculo máximo que passa por aí. A explicação experimental é a seguinte: pegue os 2 pontos, pegue uma bola, junte os 2 pontos, põe um barbante ligando esses 2 pontos, e você vai ver que você, quando movimenta o barbante, aqui está o arco do círculo máximo, quando você movimenta o barbante nessa direção, ele fica frouxo. Né? Existe uma exceção para isso, que é quando o paralelo coincide com o paralelo máximo também, que é o paralelo o equador. Aí não tem jeito, é igual. Mas uma explicação simples, eu confesso que eu não sei. Eu sei pelo seguinte, que sabe-se do cálculo, mais exatamente da geometria diferencial, que os círculos máximos são as geodésicas da esfera. Ou seja, que eles minimizam o comprimento de arco. De todos os caminhos que ligam um ponto ao outro na esfera, o de comprimento mínimo é um arco de círculo máximo. Isso não é difícil de provar, se você souber cálculo bastante. Agora, uma demonstração elementar deve existir, mas eu não conheço, nunca vi. Estou pensando que talvez a gente possa fazer do seguinte modo, né? Porque se você tem esses 2 pontos aqui, tá? Esses 2 pontos determinam uma corda da circunferência. Tá? Então, a corda é fixa. Se você considera os diversos planos passando por esse ponto, tá? Todo plano passando por esse par de pontos vai cortar a circunferência
segundo, vai cortar a esfera segundo uma circunferência. Tá? Agora, o que acontece é que essas circunferências têm raio variável. Tá? Quanto menor é o raio da circunferência, maior é o arco correspondente a uma corda de comprimento fixo. Tá? Portanto, esse arco vai ser mínimo quando o raio da circunferência for máximo. E o raio da circunferência é máximo quando ela passa pelo centro da esfera, que é o círculo máximo. Então, excelente, PC. Já ganhou o dia. Você recebe a admiração e o aplauso de todos nós. Bom. Vamos lá, Zé Paulo. Ou Wagner. Bom, várias coisinhas rápidas. Durante o curso de trigonometria, temos pouco tempo para fazer aplicações, como as que você mostrou. E os alunos não têm calculadora científica. Bom, tá certo. Também há uma outra pergunta muito relacionada aqui da UFMS, Mato Grosso do Sul. O conteúdo é excessivo e não dá tempo para fazer essas coisas, etc. Mais ou menos a mesma coisa. Eu sei, o ensino médio aqui nesse país tem um conteúdo excessivo. Realmente, é muito grande a quantidade de coisas que os professores têm que ensinar para os alunos. Então, realmente, o professor precisa ter um bom senso de selecionar aquilo que é mais importante para dar mais ênfase, né? Dependendo do seu aluno, do objetivo do seu aluno. Para que ele vai gastar 2 meses ensinando números complexos? É muito mais útil ensinar a calcular os juros, o valor da prestação da geladeira, né, do que ficar ensinando essas coisas que estão no programa, mas claramente não têm tanta importância. As aplicações são, claro que são importantes, são motivadoras, devem ser feitas, evidentemente sem exageros, é claro. E sobre a calculadora, gente, não há necessidade que os alunos tenham calculadora científica, porque os livros, é muito fácil arrumar uma tabela trigonométrica. Então, às vezes, é claro que os ângulos envolvem frações de grau, mas a gente pode dar uma pequena aproximada, e a consulta, a tabela trigonométrica deve ser, né, incentivada. Com isso, se o aluno não quiser fazer as contas manualmente, o que também é muito saudável, ou qualquer calculadora que se compra na feira por R$3 é suficiente. E aquele argumento, mas não se deixa o aluno usar a calculadora. Isso é um erro. Né? A calculadora faz parte da vida. Né? Não usar a calculadora é uma clara deformação. Hoje em dia, né, que todo mundo tem o computador, já é cada vez mais comum, uma simples calculadora que se vende na feira é um instrumento que faz parte da educação, faz parte de todo mundo. Assim como a régua, né, o livro didático, a calculadora tem que estar presente. Paraíba. Considerando que na 5ª série do ensino fundamental os alunos trabalham com o conceito de volume, como trabalhar o princípio de Cavalieri aos 11 anos? Bem, eu não sou especialista em 11 anos. Não sei nem se é adequado nessa idade já falar no Cavalieri, mas se você leva, por exemplo, um baralho, e coloca as cartas e faz pequenas deformações, com o seu maço de cartas, já é uma antecipação, do princípio de Cavalieri,
e o professor pergunta qual é a forma mais adequada de fazer a demonstração desse princípio. Nesse nível não vai ser feita demonstração alguma, né? É um princípio, é um axioma, né, que é altamente intuitivo, né, e uma vez que nós adotamos, né, o princípio, com ele nós podemos descobrir diversas outras coisas. Então, não cabe aqui nesse nível tentar uma demonstração, muito menos aos 11 anos de idade. Manaus agora, a contextualidade da matemática, aplicações práticas, deve ser estimulada? Sim, claro. A matemática também serve para explicar o mundo onde a gente vive. É claro que não se deve chegar ao ramo oposto, né, de educadores e pedagogos que a gente encontra por aí, dizendo que a matemática que serve é aquela que tem aplicação, o resto não interessa, só aquilo que tem aplicação. Não é verdade. Então, com bom senso, né, nós devemos escolher os temas que são relevantes e têm aplicações, devemos fazê-los, mas, repito, sem exageros. Eu acho que passo a bola no momento para selecionar o resto daqui a pouquinho. Ok, deixa eu falar um pouco aqui sobre... Uma pergunta feita por Josimar Moreira Rocha, da UFMG, que é a seguinte: tenho curiosidade em saber historicamente qual a motivação para a invenção... Desculpe, Josimar, invenção com S dói, né? Invenção ou... alguém sentiu dor aí. Mas isso não importa. Do determinante, vista a sua definição sofisticada. Aliás, em que profundidade os determinantes deveriam ser ensinados? Compensa o aluno saber calcular determinante 4x4? O que sobre matrizes seria essencial ensinar? É uma pergunta bastante longa, mas deixa eu dizer o seguinte. Determinantes. Historicamente, como é que surgiram os determinantes? Surgiram quando se procura resolver um sistema de equações lineares. Um sistema de equações lineares, 2x2, 3x3. Aí você resolve o sistema, você encontra uma expressão que é comum a todos os valores das variáveis. Essa expressão aparece no denominador e uma expressão no numerador, em que você tem outro análoga àquela, mas substituindo os termos adequadamente, botando o segundo membro da igualdade. Essa definição surgiu, curiosamente, simultaneamente na Europa e no Japão. O matemático japonês descobriu, chamou a atenção para esse fato, ao mesmo tempo que o Leibniz. Então, isso é mais ou menos no século, que é século 17, né? Por aí, século 17. Então, o determinante historicamente surgiu da necessidade de ter uma expressão que desse a solução de um sistema de equações lineares. Depois apareceu o Cramer na Inglaterra, que obteve um resultado mais geral, mas basicamente a ideia original já estava no Leibniz e no Seco, né? Que era um matemático japonês. Acontece que naquela época não tinha cabimento nem necessidade de se resolver, não havia problemas práticos que motivassem, nem problemas matemáticos que motivassem a solução de um sistema de equações de mais de 3 incógnitas, 4, 5 no máximo. Então, nessa época, fazia sentido resolver um sistema utilizando determinantes. Mas com a evolução da tecnologia, se tornou cada vez mais comum a resolução de sistema de equações lineares com um número muito grande de incógnitas, até milhares, dezenas de milhares de incógnitas. Nesse caso, a resolução dos sistemas por meio de determinantes se tornou um absurdo, um contrassenso. Se você vai usar, por exemplo, a regra de Cramer para resolver um sistema 20 por 20, que é um sistema banal, né, na alta tecnologia,
você utilizando a regra de Cramer, se você dispuser de um computador que consiga fazer 1 milhão de multiplicações ou divisões por segundo, e se você desenvolver os determinantes pelo método de Laplace, segundo os elementos de uma linha ou de uma coluna, esse computador, trabalhando 24 horas por dia, incessantemente, ele leva 2.400.000 anos aproximadamente para resolver um sistema. 20 por 20. Se você utilizar o método de eliminação, de escalonamento, e programar o seu computador para utilizar esse método, ele resolve em 0,6 de segundo. Não é esse mesmo computador. De modo que o estudo de determinantes, que a gente muitas vezes encontra nos livros, sobre a afirmação de que os determinantes constituem a maneira mais eficiente de resolver sistemas lineares, isso é uma afirmação inteiramente falsa. Mas falsa de uma maneira tão absurda que chega a revoltar a gente quando vê uma coisa dessa. Então a pergunta é a seguinte: em que profundidade deve-se ensinar o determinante na escola? A primeira pergunta devia ser: precisa estudar determinante de um modo geral? Precisa. Determinante é um conceito que tem aplicações na álgebra, na geometria, no cálculo, nas equações diferenciais, em vários lugares. O determinante geometricamente, o determinante 2 por 2 é a área de um paralelogramo. O determinante 3 por 3 é o volume de um paralelepípedo. É uma expressão muito conveniente para você indicar o volume de um paralelepípedo, em que as colunas do determinante são as coordenadas dos vetores que constituem as arestas desse paralelepípedo. Então, o determinante é importante. Até que ponto eu devo estudar determinante 4 por 4? É natural. O determinante 3 por 3 você pode definir diretamente, como está em nosso livro, A Matemática do Ensino Médio, volume 3, explicitamente, porque só tem uma expressão que tem 6 parcelas somente, uma soma de 6 parcelas. 4 por 4 já ficam 24 parcelas, já fica complicado. Mas até aí você pode dar como exercício para os alunos mais curiosos, mas se limitar a utilizar os determinantes de maneira coerente e inteligente. O que eu quero dizer com isso? Inteligente significa o seguinte: determinante, o que importa no determinante são as seguintes regras. Primeiro, o determinante da matriz de identidade é igual a 1. Puxa. Segundo, o determinante é uma função linear das colunas ou das linhas de uma matriz. Quer dizer, se você colocar uma linha ou uma coluna que seja soma de duas outras, o determinante é a soma também. Terceiro, se você multiplicar uma linha ou uma coluna por um número, o determinante fica multiplicado por aquele número. E por último, e mais importante de todos, é que se você alterar a posição de duas linhas ou de duas colunas, o determinante muda de sinal. Usa-se apenas essas propriedades que eu mencionei para ter o determinante. Tudo que pode dizer a respeito do determinante é consequência dessas propriedades. Então, se compensa o aluno saber determinante 4 por 4, compensa saber que existe a possibilidade de definir um determinante 4 por 4 e com alguma paciência, algum trabalho, calculá-lo. Agora, esses determinantes 4 por 4 provavelmente não vão surgir nos estudos dos alunos, porque ele não vai estudar volumes no espaço de 4 dimensões, e se ele aparecer com um sistema 4 por 4 para resolver, não use determinante. Até 3 por 3, o trabalho que dá, digamos, o custo operacional para resolver um sistema 3 por 3, usando a regra de Cramer, é o mesmo que usando a eliminação. Agora, de 4 por 4 em diante, já começa a ficar de tal modo discrepante que temos aquele caso. 20 por 20, um leva 2.400.000 anos, o outro leva 0,6 de segundo. Então, 2.400.000 anos por um computador que faça 1 milhão de multiplicações ou divisões por segundo. Então, o que sobre matrizes seria essencial ensinar? Eu acho que a maneira como matrizes são ensinadas nas nossas escolas é a maneira errada, porque você começa a ensinar matrizes sem ter a menor ideia de qual é a utilidade daquilo. As matrizes devem ser introduzidas no momento em que elas se mostre que elas constituam um elemento
indispensável para simplificar as notações. No nosso as notações e as operações. No nosso livro A Matemática do Ensino Médio, volume 3, as matrizes são introduzidas e a gente mostra que, em certas situações, na geometria analítica do espaço, se você usar a notação matricial, você ganha simplicidade e efetividade nos cálculos. Então, deve-se ensinar a matriz somente na ocasião em que a matriz se revelar um instrumento necessário. A matriz é como se fosse um número, só que é um número que tem várias componentes, como, por exemplo, o número complexo tem a parte real, a parte imaginária. A matriz n por n tem n ao quadrado componentes. Então, é esse objeto que a gente tem que aprender a manipular com eficiência, mas sendo na hora em que ela se mostre necessária, útil. Wagner, você vai falar alguma coisa? Não, só vou pedir aqui ao Gil, do Rio de Janeiro, que coloque aqui o seu e-mail, porque estão surgindo problemas para a gente resolver, não vai dar para resolver tudo, mas eu vou prometer resolver e encaminhar a solução. Tá? Então, eu espero aqui o Gil, correio eletrônico dele. Bom, tem tantas perguntas aqui, quase que é difícil ver por onde começar. Bom, uma pergunta aqui, João Luiz de Goiás. Por que os cursos de licenciatura em matemática não abordam temas mais voltados para o ensino médio, como os abordados nesse curso? Uma preocupação muito justa e muito importante. Bom, de fato o que acontece é o seguinte, há uns 50 anos atrás, você tinha aqui as faculdades. Você, por exemplo, a pessoa queria fazer engenharia, fazia a faculdade de engenharia. A faculdade de engenharia forma engenheiros, naturalmente eles contratavam professores de matemática que precisavam ensinar a matemática necessária para aquele curso de engenharia. Analogamente, havia as faculdades de filosofia, que formavam professores. Elas formavam professores, e, naturalmente, tinham professores de matemática, caso os professores fossem de matemática. Mas, a partir dos anos 60, começou aqui um novo sistema, que, como sempre, aqui foi importado de outros países, o sistema que, em vez de faculdades, era a universidade, os institutos, o Instituto de Matemática, que serve a matemática para toda a faculdade, e o sistema de créditos, etc. O que aconteceu a partir daí? Criou-se, para a licenciatura, o famoso sistema 3+1. É o seguinte, nos primeiros 3 anos, até por questões práticas, de falta de professor, etc., o aluno da licenciatura é jogado naquela vala comum em que o Instituto de Matemática fornece a matemática necessária para os diversos cursos. E no último ano ele tem as chamadas disciplinas pedagógicas, às vezes vai até para outro lugar e vai estudar biologia educacional e coisas desse tipo. E realmente passa em branco, como disse aqui o João Luiz muito corretamente, questões ligadas diretamente ao ensino médio, que ele acaba vendo uma matemática só com cálculo, com álgebra linear, etc. Por exemplo, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, os números complexos têm sido citados aqui como aquele cachorro morto que todo mundo chuta como a coisa mais inútil que existe. Não é? Eu quero deixar o meu protesto aqui. Os números complexos eles são inúteis quando eles são abordados como uma coisa da forma A mais BI, onde I é raiz de -1. Mas se os números complexos forem apresentados geometricamente de maneira conveniente, eles não só são muito reais, como têm muitas aplicações na geometria e na física. Bom, mas um exemplo, números complexos. No curso secundário, justamente, eles não são vistos ou são mal vistos. Né? Quando você chega, por exemplo, no curso superior, você tem funções complexas. A primeira coisa que o professor de funções complexas diz, bom, números complexos, claro, você já sabe, a matéria do ensino médio, e vão para e começam logo digamos assim, a análise complexa. Né? Bom, mas acontece que é o seguinte, mas tem havido muita reação contra isso. Né? Bom, eu, por exemplo, fui coordenador da licenciatura da UFRJ durante vários anos. Passei por várias reformas que houve no licenciatura, etc. Lá, por exemplo, há bastante tempo que tem 4 semestres de uma disciplina que se chama, às vezes, Matemática do Curso Secundário, ou Fundamentos de Matemática Elementar, onde são vistas essas disciplinas. E também há uma reação muito grande contra o 3+1. Mas procura-se misturar
todas as disciplinas também de didática ao longo do... Essa reação, infelizmente, é um pouco prejudicada pelo sistema de créditos, que, na minha opinião, lançou uma bagunça geral em qualquer currículo. Mas é uma preocupação justa, eu concordo plenamente com o João Luiz, que o curso de licenciatura tem que tratar dessas questões, tem que haver um lugar importante. Isso não quer dizer que o curso de licenciatura, então, vai ser assim, um curso que vai só ensinar exatamente aquilo que a pessoa que está nos livros atuais, digamos, de ensino médio. É claro que o professor de matemática tem uma visão de matemática muito superior ao que está nos livros do ensino médio. Bom, aqui tem uma pergunta, tem várias questões sobre esse problema do lugar geométrico dos pontos médios das cordas de uma parábola paralela a uma direção. Uma delas, assim, nossa dúvida é se o ponto de interseção da semirreta com a parábola é o ponto médio de alguma coisa, aquele pontinho final. Eu vou lembrar aqui que o professor Elo, no primeiro dia, disse que em matemática, às vezes 2 é igual a 1. Né? É claro que aquilo é um caso, digamos, limite, né? Em que os dois pontos da corda se transformam em um. Quem não gosta de considerar aquilo, não considera, diz que é uma semirreta aberta. Quem gosta, considera. Agora, quero só fazer um comentário sobre isso. Esse tipo de preocupação é justa, mas nós, às vezes, professores de matemática, temos uma espécie de uma perversão, assim, de se dedicar demais a detalhes desse tipo que realmente não tem importância, se a pessoa considera ou não considera. Né? Esse problema não tem uma relevância muito grande. Bom, outro sobre esse mesmo problema, qual é o ângulo que a reta dos pontos médios forma com a reta base? Eu estou entendendo que ele está chamando de reta base a diretriz ou a tangente no vértice. Bom, é claro que é o ângulo reto, porque se aquela reta é paralela à diretriz, né, forma um ângulo reto, paralela ao eixo, desculpe, forma um ângulo reto com a diretriz. Outro aqui pediu que gostariam de ver no Cabris Geometry esse problema de novo. Depois eu vou lá para o computador e mostro. Uma outra pergunta, eu acho que deve ser do Ceará, né? É possível fazer a quadratura de uma parábola? Como? Pergunta muito interessante. Naturalmente, quadratura de uma parábola quer dizer calcular áreas. Né? Isso já foi feito há muito tempo pelo nosso grande Arquimedes. Né? Isso também é uma dessas coisas que nós temos até hoje. As obras de Arquimedes, temos bastante obras deles integral. O Arquimedes descobriu o seguinte: se eu tenho aqui um segmento aqui de parábola, né, se eu tiro aqui esta tangente e esta tangente, eu formo aqui um triângulo, tá certo? Se eu pego a paralela aqui, né, aí novamente eu formo um outro triângulo, dois outros triângulos desse tipo, né? Tá certo? Com essas tangentes aqui e essa corda, e assim por diante. Bom, da mesma maneira com que o Wagner foi colocando aquele volume lá dentro daquela bacia, sei lá, daquele pirex, né? Bom, o Arquimedes ia encerrando esse setor de parábola dentro aqui desses triângulos. Né? E ele observou, ele mostrou que esses triângulos formam uma progressão geométrica, se não me engano, de razão 1/4. E então ele vai fazendo a soma dos termos de uma progressão geométrica e calcula que exatamente isso aqui é 2/3 da área desse triângulo. O Arquimedes já fazia isso há 2.300 anos. Agora, eu lembro que, além disso, nós temos o cálculo integral, que, aliás, é uma criação do Arquimedes, o cálculo integral, né? Mas na sua forma atual, e depois do Newton, etc., com o teorema fundamental do cálculo, por exemplo, se eu quiser calcular esse pedaço aqui, é integral de 0 até aqui, de x2 dx, x3 sobre 3, teorema, etc., né? Posso calcular isso aqui. No fundo, isso tudo que ele está falando são apenas outras expressões algébricas de ideias, essencialmente, do Arquimedes. Bom, há uma pergunta aqui, que é o seguinte: um professor aluno cita uma questão do concurso da Marinha, cujo enunciado
é o seguinte. A equação raiz quadrada de x2 menos 4x mais 4, mais raiz quadrada de x2 mais 6x mais 9 igual a k, tem uma infinidade de soluções para que valor de k. E ele pede também que comente o erro de formulação do enunciado. Eu confesso que eu não vi nenhum erro de formulação. Hã? Bom, mas justamente... Bom, é o seguinte, vamos lá. Isso aqui é isso, né? Bom, conforme o professor Elon mencionou aqui no primeiro dia, por convenção, quando você escreve raiz de m, onde m é maior ou igual a zero, no contexto de reais, se m for menor que zero, isso não é nada. Isso significa o único número positivo que é elevado ao quadrado da m. Né? O único número não negativo que é elevado ao quadrado da m. Bom, então a raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado, naturalmente o único número maior ou igual a zero para qualquer valor de x que é elevado ao quadrado da x menos 2 ao quadrado é o valor absoluto de x menos 2, não é isso? E aqui também é o valor absoluto de x mais 3. Aqui não estaria correto se eu botasse x menos 2. Porque, por exemplo, para x igual a 1, x menos 2 é negativo. Né? Isso aqui, enquanto que isso aqui, por convenção, é maior ou igual a zero. Bom, então é isso aqui igual a k. Bom, se eu agora, isso evidentemente, depende aqui, né, se eu estou nesses intervalos. Bom, por exemplo, se eu estiver aqui acima do 2, isso aqui é o próprio x menos 2, isso aqui é o próprio x mais 3, dá uma equação do primeiro grau que tem uma solução. Se eu estou abaixo, também. Mas se eu estiver entre menos 3 e 2, isso aqui é 2 menos x, e esse aqui é x mais 3. Né? Porque se eu estou entre menos 3 e 2, o x é menor que 2. Então, o valor absoluto de x menos 2, na realidade, é 2 menos x. Enquanto que o x mais 3 é positivo. Bom, isso aqui é a equação 0x igual a k menos 5, que realmente tem uma infinidade de soluções. Isso aqui, para k diferente de 5, não tem nenhuma solução. E para k igual a 5, a equação 0x igual a 0 tem uma infinidade de soluções. Então, quando k igual a 5, essa equação tem uma infinidade de soluções. Eu não vejo nenhuma impropriedade no enunciado. Bom, agora, a última seria lá, certo? Seria lá no computador. Hã? Tá. Só um comentário, Zé Paulo. Talvez até a dificuldade seja que as pessoas às vezes confundem ter uma infinidade de soluções com as soluções serem todos os números reais. Porque quando k é igual a 5, o conjunto de soluções é exatamente esse intervalo entre menos 3 e 2. Quer dizer, não é todo número real que vai satisfazer a essa equação, tá? Mas é uma infinidade, não tem nenhum problema. Posso responder mais enquanto o Zé Paulo prepara ali? Uma pergunta que veio do Luiz de Campinas, que é um problema de matemática financeira, que eu não vou resolver, mas vamos discutir só como faz, a respeito de previdência privada, né, que é um assunto aí de interesse para muitos de nós. Né? Então, ele coloca uma situação que uma pessoa fez um título de previdência privada, paga R$50 por mês, depois teve um acréscimo em janeiro de 2007, tá? E vai fazer 370 meses, e aí a instituição financeira diz que, se o resgate fosse feito no momento da aplicação, corresponderia a R$190 mil. Tá? E quer saber como é que a gente analisa matematicamente esse problema. Primeira coisa, tem que interpretar isso direito. Tá? Na verdade, não está dizendo que a pessoa pode pagar R$50 por mês e retirar R$190 mil logo na primeira prestação. Não é isso. Né? Esse valor de R$190 mil é o que você vai poder retirar
ao final do processo. O que está sendo levado em conta aí é que o fato de ter esse reajuste anual está levando em conta algum tipo de indexação, provavelmente IPCA e IGPM. Então, o que o plano está dizendo é que você, no final do problema, no final da série, tá, o valor daquela série, tá, vai corresponder em dinheiro de hoje, supondo, é claro, um certo cenário aí de inflação, a R$190 mil. Tá? Então, como é que a gente analisa esse problema? Exatamente da mesma forma como o Morgado fez ontem, tá? Comparando o valor que essa série vai dar no final. Está implícito aí que nesse plano você tem alguma forma de indexação. Portanto, você, por exemplo, pode comparar a sua taxa de juros aí, pode ser, por exemplo, a taxa de juros da poupança, tá? Que é de 0,5% ao mês. O resto da poupança é para atualização monetária. Então, você faz uma série, tá, considerando esse cenário de 0,5% ao mês, leva essa série para o final, tá, e compara se esse valor é maior ou menor do que 190. Então, eu até, no intervalo, eu fiz as contas para isso. Para esse cenário de 0,5% ao mês, o valor da série seria 64 mil, mais ou menos. Tá? Então, se, por exemplo, a perspectiva, tá, do Luiz é deixar o dinheiro na poupança, tá, esse investimento aqui da Previdência Privada é vantajoso. Se a perspectiva dele é colocar em um investimento que renda mais, pode ser ou não ser. Tá? Você tem que comparar com o que o Morgado chamou do valor do dinheiro, que é uma coisa que depende aí de cada pessoa. Zé Paulo? Bom, tem uma pergunta aqui da professora Elizabeth, que é a nossa representante, entre aspas, no Paraná, que é o seguinte: sugerimos que se explicitem os objetivos e expectativas deste curso. Há muitos professores que vêm em busca de dicas para a sala de aula. Bom, eu acho que os objetivos e expectativas desse curso, eles ficam claros para todas as pessoas que assistem uma semana de curso, por exemplo, ou que assistem aos nossos DVDs ou CD-ROM ou fazem o download no computador. Para deixar mais explícito, é o seguinte: nós procuramos mostrar aqui, todos nós, que o principal elemento do ensino é o conhecimento da matéria. Esse é o número 1. Quer dizer, você não pode ensinar uma coisa que você não sabe. Então, o número 1 é o conhecimento da matéria. Então, a gente procura sempre, mesmo nesse curso aqui, que era principalmente sobre problemas, o título do livro é Temas e Problemas. Então, a gente precisa dar uma pequena exposição a respeito do assunto a ser tratado, para que aqueles que não têm muita familiaridade com o assunto adquiram, e depois, então, faz os problemas. Então, o primeiro passo é esse, é conhecer o assunto. Então, a gente procura fazer com que as pessoas conheçam. Conhecer não de uma maneira formal, né, como aquele exemplo que eu mencionei, do livro que trata da função quadrática, a equação de segundo grau, e pede para achar um número natural x, tal que x mais 1 vezes x mais 2 igual a 6, e desenvolve isso, resolve a equação de segundo grau, acha uma raiz positiva ou negativa, diz o negativo não serve, porque não é número natural. Não, isso é uma maneira errada, é uma maneira equivocada de olhar para a matemática. Matemática não é uma coisa que procura complicar os assuntos para depois se manifestar como sendo um conhecimento necessário. Então, primeiro, o objetivo do curso é fazer com que as pessoas que estão assistindo o curso tenham um conhecimento melhor, mais adequado de matemática. Para isso é que a gente não só dá as aulas, mas escreve os livros. E, em segundo lugar, e durante todas as nossas aulas, e mesmo nos livros que nós escrevemos, nós procuramos também orientar o leitor, ou o ouvinte, ou a pessoa que está fazendo o curso, a olhar para esses assuntos de uma maneira objetiva e
didática. Didática no sentido de... O que é que eu chamo de didática? É fazer com que as pessoas que estão ouvindo ou trabalhando conosco, os nossos alunos, tenham mais possibilidade, o máximo de possibilidade de entender aquilo que nós estamos querendo transmitir. Então, isso é que é o objetivo do curso, que é ensinar mais, mas de uma maneira objetiva e fazer com que os alunos possam entender as coisas que estão sendo ensinadas. Agora, é preciso deixar claro também que esse curso não é dado para alunos, esse curso é dado para adultos. Não teria o menor cabimento, Paulo César, Wagner, Zé Paulo e eu chegarmos aqui e ficarmos ensinando coisas bem elementares, que todo mundo já sabe, com a desculpa de que aquilo é que vocês vão ensinar. Aquilo que vocês vão ensinar é aquilo que vocês sabem. Então, vocês, quando vão para uma sala de aula, vocês são vocês mesmos. Cada um tem a sua personalidade, o seu modo de transmitir as coisas. Agora, se há professores que vêm em busca de dicas para a sala de aula, paciência. A dica para a sala de aula que nós podemos dar é essa. Saiba bem o assunto, tenha entusiasmo por ele, tenha interesse em transmitir esse conhecimento, se coloque na posição do aluno, veja quais são as dificuldades que esse aluno tem e seja o mais honesto possível. O mais honesto possível. Esse é que é o ponto. Ainda antes do Zé Paulo, minhas, acho que duas últimas aqui. O professor João Luiz de Goiás gostou da aula de volumes, porque eu usei o material concreto e ele quer saber se é bom usar material concreto. Olha, quer dizer, o material concreto é bom, é claro, justamente porque é concreto. E eu faço mais a título até de brincadeira, porque fica engraçado, não uso nada que seja muito sofisticado, mas eu cato lá nos brinquedos dos meus filhos, canudinho, enfim, mais a título de brincadeira e motivação até. Agora, o material concreto, é evidente que permite uma visualização boa, mas não pode ficar nisso. Essa é apenas uma primeira abordagem. A seguir, o aluno tem que subir um degrau na escada e conseguir, então, fazer um desenho daquilo, principalmente geometria espacial, né? Você vai representar num papel ou no quadro alguma coisa de 3 dimensões, então existe um componente visual e já tem que ir sendo criado uma questão, um componente de imaginação, né? Daquilo que você está vendo em 2 dimensões, representar algo de 3 dimensões. E, finalmente, o aluno ainda vai subir um degrau a mais, que muitas das coisas, dos problemas que a gente vai resolver, vão ficar resolvidos dentro da nossa própria cabeça. Mas, eu não consigo fazer o problema do paralelepípedo porque eu não estou com um paralelepípedo na minha frente, ou não sei desenhar um paralelepípedo, mas é preciso que ele já tenha as coisas e consiga imaginar e resolver as coisas num nível, né, um pouco mais alto. Então, o material concreto é bonito, é engraçado, mas é só para começar, né? É preciso que depois o aluno caminhe em outra direção. E, finalmente, Thalita, de Curitiba, ela mais ou menos protesta, mais ou menos, porque eu não falei na garrafa o termo capacidade, e falei volume. Thalita, o seguinte, o volume é a medida do espaço, tá bem? Então, com essa palavra, eu posso pedir para você calcular o volume da Lua e posso pedir para você calcular o volume de um átomo. Capacidade da Lua não tem sentido, nem capacidade do átomo. Então, essa palavra capacidade, eventualmente, você pode usar com este significado de volume para recipientes, né? Para coisas que vão conter água, ou cachaça, ou gasolina, enfim. Então, você pode falar na capacidade do tanque de gasolina, isso quer dizer volume do tanque de gasolina. Você pode falar na capacidade da panela, isso quer dizer o volume da panela, tá? Então, capacidade
tem esse sentido de quanto cabe dentro. Evidentemente, se eu posso calcular o volume de uma montanha, do Pão de Açúcar, mas não posso falar em capacidade do Pão de Açúcar, tá certo? Então, volume é a palavra que serve para tudo, e capacidade você pode usar para recipientes. Tem uma série de perguntas aqui, algumas das quais são rapidamente respondíveis. Eu gostaria de limpar a área aqui um pouco. A pergunta é a seguinte: duas pessoas fazem a pergunta. A possibilidade do curso de aperfeiçoamento para professores de matemática ser ampliado para o ensino fundamental. Até um certo ponto, sim. Nós já fizemos isso. Por exemplo, nós temos aquele livro Temas e Problemas, e temos outro, Temas e Problemas Elementares, que é para as últimas séries do ginásio. Eu acredito, e nós todos acreditamos, que a dificuldade maior do ensino, inclusive a qualidade dos livros-textos, é bem inferior, por isso, porque a dificuldade é maior, do ensino médio, é um problema bem mais, de maior envergadura do que o problema análogo para o ensino fundamental. Nós tivemos todos a oportunidade de examinar durante muito tempo os livros médios do ensino médio cuidadosamente, e eu, particularmente, examinei também vários livros do ensino fundamental e achei que a qualidade média dos livros do ensino fundamental é bem melhor. Bem melhor. Tem livros do ensino fundamental de excelente nível, comparáveis com os livros análogos no estrangeiro. Então, o problema não se situa bem aí. O problema se situa mais no ensino médio. Isso é uma das razões. Quer dizer, a qualidade média dos livros de matemática para o ensino médio é muito baixa. E a segunda razão, talvez a razão mais determinante, é o nosso tipo de experiência. Nós todos estamos mais próximos, trabalhando, todos nós somos professores universitários, e sentimos na carne, no contato diário que nós temos com os nossos alunos, as deficiências que eles trazem do ensino médio. É claro, se você for analisar profundamente, essas deficiências, por sua vez, decorrem do ensino fundamental mal feito, que por sua vez são consequências do ensino primário deficiente, que por sua vez são consequências das condições sociais, econômicas da família. Então, a coisa vai longe. Então, a gente tinha que se ater a alguma coisa, mesmo porque a nossa capacidade de ação é limitada. E por isso é que a gente está fazendo assim. Mas existe a possibilidade, eu acho que fica meio difícil da gente se concentrar no ensino fundamental, porque aí nós estaríamos meio que... Eu, pelo menos, pessoalmente, eu queria saber a opinião do Wagner e do Paulo Sérgio a esse respeito, eu me sentiria assim como perdendo meu tempo, ensinando uma coisa que todo mundo já sabe e sem ter muito a acrescentar. A não ser nas últimas séries que nós já fizemos esse livro, Matemática, Temas e Problemas Elementares. Ok. Bom, tem outras perguntas de outra natureza completamente diferente. Por que a preservação do conjunto dos inteiros é feita pela letra... A representação, desculpa. Por que a representação do conjunto dos números inteiros é feita com a letra Z? Porque os números naturais são com N, N é a inicial da palavra número em várias línguas, e Z é a inicial da palavra número em alemão. Então, por uma deferência, né, atendendo às necessidades dos povos, todas as línguas têm N como inicial de número. Z é Zahlen em alemão. Essa pergunta eu não sei responder. Poderiam indicar fontes de pesquisa e leitura sobre raciocínio e proporcionalidade? Não sei. Olha, existiu um livro que eu saiba que foi escrito que se chama Proporcionalidade. Foi um livro escrito por um frade chamado Luca Pacioli, que viveu na Itália na Idade Média. Esse livro é um livro que teve uma repercussão muito grande, tanto que ele é a base da contabilidade, do método de contabilidade, porque era necessidade. O pessoal de Gênova
e Veneza, e tinha entrepostos comerciais na Ásia, no norte da África, e precisava de controlar o fluxo de dinheiro. Então, ele precisava de um sistema de contabilidade, e o Luca Pacioli fez esse livro sobre... que ele se intitula, o livro se intitulava Proporcionalidade, mas, na verdade, continha os elementos da contabilidade. Mas eu não sei o que a pessoa que fez a pergunta quis dizer com raciocínio e proporcionalidade. Me ocorreu recomendar um livro delicioso que permite, com a leitura, você começar a obter técnicas de resolução de problemas, escrito por um enorme matemático chamado Jorge Polya, que se chama justamente A Arte de Resolver Problemas. Então, esse livro já está traduzido, não sei bem por que editora, mas eu recomendo fortemente, porque ele tem uma linguagem muito simples, e ele, com toda a arte, ele vai te ensinando as formas de abordar um problema, descobrir o que é relevante, enfim, associar aquele problema com algum outro que você já conheça. É um livro muito interessante e creio que vai ser útil para todos. A Arte de Resolver Problemas, de Jorge Polya. Zé Paulo. Tá funcionando aqui o microfone? Pode iluminar lá. Bom, então aqui pediram para repetir aquela ilustração daquele problema lá das cordas. Lembra que isso aqui é apenas uma ilustração, a resolução do problema é aquela que está lá. Né? Bom, então aqui temos o foco, a diretriz, se constrói a parábola, da maneira que a gente já tinha indicado desde o início, e aqui está uma reta. Então, o que nós fizemos foi pegar aqui um ponto variável sobre a parábola, né? Por aqui tirar uma paralela a essa reta, ver onde ela intercepta a parábola, vou chamar esse ponto aqui, digamos, de Q, né? E achar o ponto médio dessa corda. Vamos chamar de M. Bom, agora aqui, isso que eu vou dizer são coisas específicas desse programa, mas que, de um modo geral, todos os programas de geometria dinâmica são assim. Eu posso fazer várias coisas. Eu posso, por exemplo, manualmente variar o P e a pessoa fica olhando o M lá. O que tá dando a impressão que o M está fazendo? Né? Só que o programa tem outros recursos, como eu mostrei aqui. Ele pode botar esse rastro aqui em cima do M. Então, quando eu movo o P, ele vai fazendo aquele rastro, sugerindo de uma maneira muito mais forte que o lugar é uma semirreta paralela ao eixo. Né? Ele também pode fazer uma outra coisa. Deixa eu tirar o rastro aqui. Ele também pode fazer uma outra coisa, ele tem aqui lugar geométrico. Você pode pedir um lugar geométrico do M quando o P varia. De novo. Do M quando o P varia. Aí ele já faz um conjunto de pontos. Esse é mais interessante porque, por exemplo, você pode, quando você varia a reta, por exemplo, você vê que mesmo a reta variando de direção, sempre o lugar está parecendo uma semirreta paralela ao eixo. Né? Apenas muda só aquele pontinho inicial da semirreta, que, como eu disse aqui, era o ponto onde a tangente à parábola é paralela a essa direção. Então, isso sugere fortemente que o lugar seja sempre uma semirreta. Mas, repito, só sugere. Né? Depois a gente tem que realmente, inclusive nesse ponto, a álgebra, o uso da álgebra, quer dizer, da geometria analítica para resolver problemas de geometria, tem exatamente essa precisão maior de determinar as condições exatas. Ok?
Os vários segmentos paralelos no raio solar, e isso aí não lembra muito essa parte que a Arquimedes está... Sim, lembra só que você falou da propriedade reflectora pelo fato de ser sempre paralela ao eixo. E aquela propriedade é interessante porque os raios que saem do foco são paralelos a ele. Mas não vejo uma relação imediata. Tá? Bom. Ok, para encerrar aqui a nossa atividade, eu vou responder rapidamente duas perguntas de alunos da Universidade Federal de Campina Grande. Uma pergunta do Adriano é: qual a definição de concavidade de uma parábola? Acontece o seguinte: a parábola é um conjunto de pontos do plano e o complemento desse conjunto tem duas partes. O complementar de uma parábola no plano são duas regiões. Uma região é convexa e a outra não é. A parte que é convexa é que determina qual a concavidade da parábola. Se um ponto está dentro daquela parte que é convexa, então ele está na região, a parábola é côncava a partir daquele ponto. Tá? Se estiver fora, ela é convexa. Como e quando vocês se sugerem o uso de calculadora em sala de aula? Eu acho que isso já foi tratado pelo Wagner. E eu tenho no meu livro, tem um livro chamado Meu Professor de Matemática. No fim tem umas respostas, perguntas e respostas que foram enviadas por mim, de várias pessoas do país, que foram inicialmente publicadas na revista do Professor de Matemática. E uma dessas perguntas se refere ao uso da calculadora. Eu acho que o uso da calculadora é importante, mas não para substituir a tabuada. Ele é importante nas ocasiões em que seria difícil ou impossível fazer um cálculo sem a calculadora. No momento em que seja possível, ou fácil, ou exequível, fazer uma conta sem a calculadora, não há necessidade de usar a calculadora. Bom, então nós terminamos aqui a nossa atividade dessa semana, e ao terminar, eu queria deixar uma série de agradecimentos aqui. Primeiro a vocês todos, e vocês todos representam a audiência de todo o Brasil. Agradeço pelo interesse manifestado, o que dá um alento para nós, o que dá aumenta a nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, o nosso entusiasmo em continuar fazendo esse trabalho, porque vemos que existem pessoas no Brasil, aqui que vocês representam, como eu disse, a interseção desse conjunto com o Rio de Janeiro, e mais pessoas se interessaram também em fazer esse curso, mas infelizmente a nossa capacidade é limitada, então a gente procura variar a presença e procura também suprir essa deficiência que nós não podemos atender a todo mundo, publicando os livros e editando os CDs. Né? No caso agora, nós estamos começando a fazer DVDs, porque nós dispomos agora de equipamento mais preciso, de melhor qualidade, de maior precisão. E, ao fazer isso, o agradecimento inicial aos que estão assistindo o curso e, em segundo lugar, aos professores que estão responsáveis por esse curso nos diversos estados do Brasil, que lutam, às vezes, com dificuldade de natureza técnica, mas superam tudo isso com entusiasmo, com interesse, inclusive nas ocasiões em que o nosso sinal não chega em todos os lugares, eles substituem, muitas vezes com maior eficiência, a nossa atuação por atuação de colegas locais. E também as pessoas que tornaram possível, no Rio de Janeiro, a realização desse trabalho, que são, em primeiro lugar, a Maria Celano Maia, que é a que cuidou de vocês todos, é a tia Maria de vocês todos, né? Então, e coadjuvada com eficiência pela Priscila e pela estagiária Renata. E o pessoal da técnica. Tem aqui o Dion, que está todo o tempo, coitado, tendo que olhar para a nossa cara, né? E fazer com que a nossa imagem fique a melhor possível, que tem certas limitações e muitas dificuldades. Tem o Beauclerc,
que é o nosso homem do computador, e que tem sempre, desde o primeiro dia, sido fundamental do nosso estabelecendo contato com a RNP e com todos os estados do Brasil. Obrigado, Boclé. E o Matias, o pequenininho lá, que calça 49 ou 46. Ele corrigiu, 49. Ele não imagina se ele vai calçar sapato pequenininho de 47. 47 é número de bebê, né? Ah, sim. Eu só estou falando que eu ouvi ontem lá fora e o pé dele não é tão grande quanto vocês estão dizendo. Olha! Bom, vamos encerrar aqui antes que fique pior.